A paz do Senhor, irmãos. Mateus capítulo 26, versículo 28 e 29. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Hoje nós vamos falar sobre o significado da Páscoa. Mas antes de falarmos aqui onde nós acabamos de ler, é interessante nós voltarmos em Êxodo capítulo 12, se não me falha a memória, quando a Bíblia vai dizer que Deus ele vai falar a Moisés, né? Anunciar a Moisés ao povo, ou ao povo por intermédio de Moisés, que fizessem, né, a ceia pascual com um propósito, com uma finalidade que promoveria em livramento, haja vista que Deus já tinha decretado a morte dos primogênitos, sendo a 10ª praga do Egito, né, contra os falsos deuses do Egito, e para, como eu posso dizer, já que o coração de Faraó estava endurecido, Deus ele lançou a 10ª praga, feriu com morte os primogênitos do Egito. Só que antes de Deus manifestar a 10ª praga, ele anunciou e ele avisou por intermédio de Moisés. Mas antes de ele executar, manifestar essa 10ª praga, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, né? Ele vai usar Moisés para instruir o povo, para que pegasse um cordeiro, né, sem mancha, e que esse cordeiro fosse sacrificado, e que o sangue desse cordeiro, que esse cordeiro fosse preparado, né, que no caso seria ali já a Páscoa, e ele fosse preparado com pães asmos, que seria pão sem fermento, e com ervas amargas, segundo estudiosos da Bíblia, as ervas amargas simbolizando e representando a aflição do povo e o período de escravidão. Tendo o povo feito isso, né, comer esse cordeiro sem mancha, sem defeito, comer essa carne assada, preparada, né, com ervas amargas e pães asmos. E dentro desse contexto ainda, eles tinham que pegar o sangue desse cordeiro, o povo de Israel, e colocar nos umbrais das portas. Porque quando Deus passasse, quando a morte, na verdade, passasse, né, Deus ele iria livrar o povo de Israel. Eu creio que muitos de vocês que vão assistir este vídeo conhecem essa história. Deus livrou o povo de Israel, mas na casa dos egípcios, o povo egípcio enfrentaram a morte de todos os seus primogênitos. Assim foi a Páscoa no Antigo Testamento. Aspas, ok? Por que aspas? Porque tem muita história, mas eu não quero demorar nesse vídeo. Então, se você já está gostando desse conteúdo, você dá a sua curtida, comente e se inscreva no canal, que a gente vai estar preparando uma parte 2, ok? Então, digo eu com minhas palavras. No que diz respeito ao Antigo Testamento, a Páscoa ela vai marcar a libertação do povo de Israel, ok? Vai marcar a libertação do povo de Israel e vai marcar o livramento que Deus concedeu ao povo de Israel, matando somente os primogênitos dos egípcios e preservando, guardando, protegendo todo o povo de Israel. É importante ressaltar que no Antigo Testamento era um cordeiro por família, ok? Então agora nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Então, para entendermos um pouco melhor a respeito do Novo Testamento, vamos ver o que o profeta Isaías e o profeta João Batista falaram a respeito de Jesus Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso é o profeta Isaías falando, ok? Vamos ver agora o profeta João Batista. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Aleluia. Ou seja, eles estão falando o quê? Colocando Jesus como o Cordeiro perfeito. Talvez alguns de vós tenham ouvido a seguinte expressão, que Jesus ele foi o sacrifício perfeito, o sacrifício vicário, né? O sacrifício perfeito. Então, a morte, a Páscoa, ok? Segundo estudiosos da Bíblia, segundo a própria Bíblia, estudiosos da Bíblia, a Páscoa é o período de Páscoa é o período que aconteceu a morte, né? A traição, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ok? O período de Páscoa é o período que aconteceu a traição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver agora o que de fato é para nós nos dias de hoje, o que significa para nós a Páscoa. Então, a Páscoa para nós é morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, nós sabemos que ele vem. Então, é conhecido também o primeiro versículo que nós lemos em Mateus capítulo 26 como a última ceia. Essa festa, né? Essa festa judaica, né? Esse período da Páscoa, na Bíblia, segundo alguns estudiosos, também é conhecido como ceia pascual. Então, após o sacrifício, né, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós não precisamos mais sacrificar animal, nós não precisamos mais matar cordeiro, né? Por quê? Porque o Jesus, o sacrifício perfeito, o cordeiro que se entregou na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja, e um dia nós cearemos com ele, vendo ele como de fato ele é. Diz a Bíblia que isso que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, resumindo e fechando, para nós cristãos, a Páscoa ela é morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se entregou para a remissão dos nossos pecados. Nós não merecíamos, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu espero que esse vídeo, esse conteúdo tenha te ajudado. Dá a sua curtida, o seu joinha, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha e até a próxima, em nome de Jesus.